Vou esperar os irmãos encontrar. Jeremias, capítulo de número 20, verso número 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que quando eu falava de retaliação, o Senhor colocou o Salmo 91 no meu coração e carta aos Efésios 6:10, caso os irmãos queiram uma referência na palavra do Senhor. Livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 20, verso 1 em diante. Confesso que a tradução é um pouco diferente, mas pode acompanhar. Então, Passur, filho de Imer, o sacerdote, e era superintendente da casa do Senhor, do templo do Senhor, ouviu Jeremias pregando essas profecias. Então Passur mandou espancar o profeta e prendê-lo no tronco. Tem algumas versões que está no seco. Tronco que havia junto à porta superior de Benjamim, no templo do Senhor. Na manhã seguinte, quando Passur mandou soltá-lo no tronco, Jeremias disse: o Senhor já não chama Passur, mas sim Magor Mizavi, isto é, terror ao seu redor. Porquanto assim diz o Senhor: eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão pela espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei todo o Judá nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e os exterminará ao fio da espada. Eu entregarei nas mãos dos seus inimigos toda a riqueza dessa cidade, toda a sua produção, todos os seus bens de valor, todos os tesouros dos reis de Judá. Levarão tudo como despojo para a Babilônia. E tu, pastor, e todos os moradores da tua casa, ireis para o cativeiro, e irás para a Babilônia. Ali morrerás, serás sepultado, tu e todos os teus amigos, aos quais profetizastes faltam falsidade. Pode se assentar. Ouviste o verdadeiro profeta, é o tema da mensagem esta noite. Nós conhecemos que a palavra vai começar narrando Passur e Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. A epígrafe aqui diz: Passur, ele manda espancar Jeremias. Em outras traduções, a epígrafe, o título pode estar diferente, mas a palavra fala que Passur era filho de Imer, o sacerdote, e era superintendente da casa do Senhor. Ou seja, ele era filho de sacerdote. Passur, ele era filho de alguém que pertencia à linhagem de sacerdote, à linhagem sacerdotal. Quem sabe quem era um sacerdote em Israel vai lembrar de Arão, logo vai lembrar também dos filhos de
tinha um compromisso, e o compromisso de Jeremias era pregar a palavra do Senhor, era ser profeta de Deus e entregar a mensagem do Senhor, entregar aquilo que Deus estava mandando. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É aí que entra o ofício do verdadeiro profeta, porque Jeremias, ele era um profeta verdadeiro. E quais são as principais características de um profeta verdadeiro? Eu quero ressaltar para você uma das profecias em que ele vai falar, onde Jeremias vai entregar uma profecia. Verso número 8, do capítulo de número 19, vai contar assim. Eu vou ler para você entender que profeta que era Jeremias. Eu farei desta cidade uma desolação e um motivo de gozações. Todo aquele que passar por ela ficará chocada, ela zombará por causa de todas as suas feridas. Eu os levarei a comer a própria carne de seus filhos, a carne de suas filhas. Se alimentará cada um da carne do seu próximo, por causa do terrível cerco militar e do desespero provocado por seus inimigos.